obrigada, Ides, pelo convite de ser embaixadora e de estar aqui moderando esse painel. Um prazer ter o pessoal da Moth Foundation aqui conosco, super contente. Então, vamos para este novo painel, aprofundando um pouco mais, né, na questão da atuação dos institutos e fundações comunitários e entendendo um pouquinho mais como é essa atuação, então, local, no território, né, com uma escuta, como se falou aqui, com diagnósticos locais. Então, aproveitar essa oportunidade de estar aqui com esses dois palestrantes, Mônica Howe, da Brasil Foundation, vai nos trazer um pouquinho da experiência dela, dessa atuação, da parceria, né, entre um instituto, fundação, uma organização comunitária e as parcerias com seus doadores e investidores sociais, compartilhar um pouquinho conosco essa experiência. E vamos ter também, então, o novo secretário-geral do GIF, que vai nos trazer essa importância dos institutos e fundações comunitários, ainda pouco presente no GIF, né? No Brasil, nós temos poucas organizações com esse perfil, é algo que a gente também entende que é muito importante para o desenvolvimento da filantropia. Esse projeto Transformando Territórios tem sido super importante na disseminação do nosso entendimento como sociedade deste modelo, e a gente acredita que realmente, conhecendo um pouco mais como funcionam essas organizações e vendo alguns exemplos e entendendo as possibilidades de atuações mais coletivas e voltadas para determinados territórios, a gente realmente vai poder dar um passo aí e ter novas organizações, se possível, novos associados também, né? E novos atores aqui, então, dentro dessa importante possibilidade que são ter mais institutos e fundações comunitários no Brasil. Então, agradeço aqui a presença de todos, um prazer estar aqui novamente. Então, vamos chamar aqui as falas, primeiro dos nossos dois palestrantes, então, da Mônica e depois do Cássio França, e depois, no final, a gente abre um pouquinho, ainda vou fazer duas perguntas para eles para concluir as apresentações e as falas, e vamos abrir para o público, né? No mesmo modelo, vocês podem fazer as perguntas com o microfone, e fazemos, no final, um encerramento aqui, mas a ideia é fazer também trocas. Fiquem à vontade aí para perguntar e para a gente poder aprofundar essas falas e a gente ir entendendo um pouco mais dessas experiências, né? Então, eu vou já começar passando a palavra primeiro para a Mônica, que vai nos apresentar um pouquinho, então, da sua experiência na Brasil Foundation, né, que vem de uma organização também com todo um background de uma cultura americana que está bastante baseada. Eu até não sei esse percentual, até estou curiosa agora para saber quanto por cento das organizações americanas são institutos e fundações comunitárias, que eu sei que é um percentual muito grande, então isso faz parte muito da cultura. Então, Mônica, que atua nesses dois territórios, né, nessa interação de muitos doadores americanos atuando, né, doando através da Brasil Foundation para o nosso território brasileiro. Então, entender um pouquinho mais disso, por favor, Mônica. Obrigada, Marilena. Eu queria agradecer, bom dia a todas e todos que estão aqui, agradecer ao Ides, agradecer a Maria Helena. Beatriz, oh, meu Deus do céu. Bom, eu sou terrível com o nome, desculpe. Por isso eu fiquei à vontade de corrigi-la. Bom, vai ser um desafio falar depois de uma fala tão interessante das três pessoas iniciais aqui, o Norberto, o Antônio Carlos e a Paula. Eu vou tentar explicar um pouco. A Brasil Foundation, ela foi fundada nos Estados Unidos há 22 anos atrás, com a ideia exatamente de engajar brasileiros. Era uma fundação que trabalhou com a diáspora brasileira nos Estados Unidos para engajar
brasileiros que estavam nos Estados, que moravam, já estavam vivendo nos Estados Unidos, a utilizar aquela saudade, aquela vontade de ligação com o Brasil, em vez da saudade da feijoada ou da caipirinha, ter uma saudade ativa, ou seja, mobilizar a sociedade brasileira nos Estados Unidos e também os americanos da área de relação da Brasil Foundation a investir em organizações sociais e lideranças no Brasil. Nos anos 2000, a gente já tinha começado toda uma cultura de doação individual no Brasil, mas ela era ainda muito incipiente. A gente arrecadava poucos recursos, então a gente criou uma opção, e eu tive uma participação nisso, ajudando a Leona e a Suzane, que eram as pessoas que iniciaram a Brasil Foundation nos Estados Unidos e no Brasil, a se interiorizar como é que a gente poderia fazer diferença com poucos recursos que a gente captava, porque a gente é uma organização intermediária. Então, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva de não trabalhar muito nas grandes capitais, mas tentar identificar organizações sociais de base comunitária, enfim, que tivessem fazendo uma diferença nas suas áreas, né, mais para o interior do Brasil, nessa perspectiva da gente poder provar que tomar o risco de investir socialmente naquelas organizações e no crescimento dessas organizações poderia promover uma transformação social importante. Nós vimos, de fato, de uma cultura de filantropia americana em que existe um movimento muito grande de fundações comunitárias. A gente vê um ativismo comunitário muito grande em que são as pessoas da comunidade que se mobilizam para promover as transformações sociais que são complexas. Nossa, tenho 2 minutos, então vou tentar resumir o mais rápido possível. A gente vê, e nós nos organizamos hoje em dia com uma estrutura de fundos, né? A gente tem o nosso fundo patrimonial. Nos Estados Unidos, a gente tem fundos que são de doadores que querem investir no Brasil e investem dessa forma. E, por outro lado, além da metodologia que a gente criou de 20 anos, de você selecionar organizações, você capacitar, quer dizer, dar a elas fazem um diagnóstico das atividades delas, nós fazemos um diagnóstico no processo de seleção de como é que aquelas organizações estão precisando de apoio de capacitação. A gente tem um grupo que faz capacitação em gestão dessas organizações. A gente tem um monitoramento empático, a gente acompanha as organizações. Eu sempre brinco que, de boas práticas, o mundo está cheio. O que a gente precisa é saber quais são as práticas que não estão funcionando para a gente fazer com que elas funcionem. E uma outra coisa que a gente tem, e por isso a gente acredita nessa parceria, a gente é parceiro do IDES nessa empreitada, é essa questão de você só vai promover a autonomia das pessoas, uma autonomia concreta, se as organizações da sociedade civil que atuam em determinados territórios potencialize esses territórios. Por exemplo, se você trabalha com educação, se você trabalha com direitos de criança e adolescente, seria legal você apoiar aquele território em outras atividades, em legitimar as atividades daquele território para que se crie um ambiente autônomo para essa criança que você está atendendo na sua organização possa ter as condições necessárias de crescer junto com aquele território, com aquela comunidade. A gente criou um programa que nós e as organizações sociais da nossa rede
chamamos Outras Paradas. O que eram as outras paradas? A gente começou a ajudar as organizações sociais da nossa rede, a gente criou um fundo em que essas organizações sociais aplicavam para poder, esse dinheiro, elas investiam em coletivos e outras pequenas organizações do território para que elas aprendessem o que significa fazer doação, elas potencializassem ações de outras organizações sociais daquele município e elas compartilhassem suas experiências de gestão, de elaboração de relatórios. Enfim, a gente criou uma aprendizagem. As organizações sociais da nossa rede passavam a compartilhar filantropia com as outras organizações daquele território. A gente já criou esse programa, então é muito interessante ver como é que a gente pode potencializar a ação das organizações nessa cultura de poder fazer transformação social na base. É isso. Muito obrigada, Beatriz. Muito interessante. Adorei o monitoramento empático. Em tempos de tanta, né, de tanto impacto, checar o impacto social, né? A gente está indo tanto para as métricas, mas a gente não pode esquecer de ser empático, né? E acho que esse fomento todo do território, esse estímulo de todas essas conexões que são tão importantes, né? E aí o know-how todo de vocês e a experiência de uma organização é diferente da experiência e do know-how de um instituto ou fundação corporativo, né? E eu acho que é sobre isso que a gente quer, né? Ou familiar. E aí eu acho que isso que a gente pode querer entender um pouquinho mais nessa fala do Cássio, de como são essas diferentes organizações, né? No GIF a gente costuma... Eu, aliás, não me apresentei muito hoje aqui, porque eu acho que não é o papel, mas eu fui presidente do conselho do GIF 2 mandatos lá, então tenho alguma experiência, assim, passei por algumas dessas discussões, né, de como é a atuação do Instituto e Fundação Familiar ou do Instituto ou Fundação Corporativo e dos comunitários, né, ainda muito incipiente no Brasil. A gente até tem aqui o ICOM representado, tem o Tabuã, que eu estou conhecendo hoje, enfim, algumas organizações. Certamente, depois desse projeto, teremos outros, muitos mais, né? Aliás, eu estou muito contente de ter uma organização do Rio Grande do Sul aqui, que eu estimulei, que está aqui hoje, para que a gente realmente possa disseminar. Mas, então, Cássio, por favor, nos conte um pouco, né, das oportunidades que vocês estão vendo no GIF de atuação coletiva, né? Também um desejo antigo do GIF, né, de evolução, enfim, dessas redes, né? Estamos em tempos de muita articulação e de muita rede, então como o GIF vem atuado e pode contribuir, e um pouco da importância de fomentar e aumentar o número de organizações comunitárias. Por favor. Obrigado, Bia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Cássio França, estou secretário-geral do GIF agora. Então, muito bom estar aqui. Obrigado, IDES. Obrigado, Comunitas. Muito bom estar aqui no Comunitas também, junto com a Mônica, junto com a Bia. A Bia, uma vez presidente, sempre presidente. Nosso presidente do GIF foi presidente do GIF, não é mais agora, mas presidente. E muitas pessoas que conhecem muito bem o GIF aqui, como o Fernando, que está aqui, meu colega, que foi secretário-geral do GIF também, durante um período. Muito bem. Algumas coisas para falar, e eu acho que eu disparo dando o contexto de onde está a minha fala, né? Ninguém é obrigado a conhecer o GIF, então eu me sinto um pouco na importância de dar um pouco do contexto. O GIF é uma associação de institutos, fundações, empresas. Hoje nós temos 160 associados. Tem a margem de erro sempre. Entra um, sai outro, alguma coisa assim. Mas nós estamos nessa faixa de 160 associados. Eu acho que, para ter uma ideia do que é ter 160 associados, nós temos um censo GIF, que tem aqui um exemplar, que eu acabei trazendo aqui hoje.
Essa é a última edição, é uma edição que com dados de 2020, que a gente lançou no ano passado, porque precisa esperar fechar o ano fiscal, então a gente acabou lançando no ano passado. E, nesse censo, um dos dados que acho que consegue representar o que são 160 associados é que o volume investido por esse conjunto de organizações chegou a 5,3 bilhões de reais em 2020. Essa conta é mais ou menos fácil, porque em dólar é quase $1 bilhão, né? Mas 5,3 bilhões. Mas nós estamos na Comunitas. O Comunitas faz o BISC, que também é um outro levantamento muito importante. E a diferença é que a Comunitas pega o censo GIF são dos associados GIF. A Comunitas pega um leque maior de investimento social privado. E estou com a figura aqui, estou com um número na cabeça de 6,9 bilhões investidos pelo investimento social privado, ou seja, aqueles que são associados e os que não são associados. Na prática, significa dizer que no GIF tem 77% de volume do investimento social privado que aconteceu neste país. É um número muito expressivo, ou seja, 77, quase 80, 3/4 do investimento social privado faz parte hoje do GIF, né? Ou seja, é uma organização que busca fazer com que essa associação tenha o quê? Tenha uma ação mais qualificada em relação ao investimento social privado. Ou seja, nós vamos sempre promover trocas de experiência entre os associados, produção de conhecimento com os nossos associados. Mas acho que aqui é um dado importante de contexto. No nosso último planejamento estratégico, que está em vigor agora, a gente elenca, além de fomentar o campo, a gente elenca 3 temas que, para a gente, é fundamental. O primeiro dele é que o investimento social privado não pode olhar para a pobreza nesse país e achar simplesmente uma pena. Isso é um tema de todas as organizações do país. Portanto, a gente traz a questão de reduzir a pobreza no país, para não falar em reduzir as desigualdades, mas a gente põe isso no centro do nosso planejamento, ou seja, convidar os associados para terem suas pautas setoriais, mas dialogando com a redução da pobreza nesse país. Isso simplesmente porque, se a gente não reduzir a pobreza nesse país, qualquer agenda setorial do investimento social privado, ela volta a 3 casas. Então, para quem trabalha com criança e adolescente e educação, num momento de pobreza igual ao nosso, a gente vai ter muito mais pessoas com déficits cognitivos, né? É um país que come menos do que deveria comer, né? 1/3 da população brasileira come menos do que deveria comer. Então, a gente convida nossos associados para dialogar com esse tema. A gente também convida para promover a equidade racial. Nós temos 56%, vocês sabem, da população brasileira formada por pessoas negras, né, que é a soma dos pardos e dos pretos. Então, como é que a gente dialoga as agendas setoriais do investimento social privado com uma agenda de promoção de equidade racial nesse país? Então, a gente também faz esse convite e essa provocação para os nossos associados. O terceiro tema, que é fundamental, que tem tudo a ver com isso aqui. Para a gente não existe país, não existe democracia se a gente não tiver uma sociedade civil forte. Então, a promoção das organizações da sociedade civil, para nós, é algo central no nosso plano. Aí a gente conecta muito, e muito feliz de estar aqui, porque, né, todo o pensar da Fundação Comunitária é, de fato, fazer com que organizações da sociedade civil, pequenas associações, pequenas lideranças comunitárias sejam players, sejam pessoas que são escutadas e decidam a respeito do desenvolvimento desse país. Nosso país não pode depender simplesmente de governos e de empresas. Nosso país precisa de organizações da sociedade civil para ter uma democracia mais vibrante. Então, nesse contexto, eu falo um pouco aqui do GIF, dando esse contexto maior, e aí, daqui a pouco, se tendo tempo, eu mergulho um pouco mais nos dados. Estou parando porque eu estou vendo as plaquinhas. As plaquinhas me levam a parar de falar. Senão falaria mais. Falas breves aqui, mas bom, vamos escutar um pouquinho mais da Mônica. Mônica, você poderia nos contar um pouquinho mais
como funciona esse desenvolvimento territorial, né? Achei muito interessante a questão do acompanhamento empático, assim, como que vocês acompanham essas organizações, né? E este é o papel justamente da Brazil Foundation, né? De estar entre os doadores e esse acompanhamento dessas organizações sociais locais. Como que vocês estimulam esse território e acompanham esse desenvolvimento? Desde que a gente começou a atuar, a gente desenvolveu uma metodologia, um processo de seleção em que a gente avalia os projetos, as apresentações, as propostas que as organizações sociais nos apresentam, as organizações da sociedade civil nos apresentam. Nós fazemos visitas de campo, nós vamos até as organizações, conversamos com elas ativamente, nós conversamos com as pessoas, os públicos que as organizações atendem. E, quando a gente, finalizado o processo de seleção, nós sentamos com cada uma das lideranças sociais que nós vamos apoiar e iniciamos um plano de trabalho. O que a gente faz? A gente tenta identificar se aquele projeto, ajustar o projeto à leitura de contexto, ao problema social que aquela organização propôs. Ou seja, a gente faz ajustamento das propostas que são encaminhadas, a gente negocia com eles, por exemplo, a gente precisa mostrar para o doador, né? A gente tem essa questão dos resultados. Então, o que nós podemos conseguir naquele período que vamos fazer aquele trabalho, a gente conseguir demonstrar como resultado. A partir daí, isso negociado, a gente começa um trabalho conjunto que a gente desenvolve para eles, a gente reajusta os orçamentos, porque um dos objetivos nossos é permitir que as organizações tenham um recurso flexível, para poder também, não é um projeto engessado, acho que é aí onde a gente tem que trabalhar ativamente para entender quais são as necessidades que aquelas organizações têm para se fortalecer no processo de doação. Não só resolver um determinado projeto que elas estão querendo encampar, a gente estuda também a relação do que aquela iniciativa que eles estão encampando tem a ver com a missão da organização, enfim. E aí a gente começa esse trabalho, a gente negocia durante o plano de trabalho que tipo de capacitação, que tipo de capacity building, né, essas organizações vão precisar para poder melhorar seus processos, porque as ferramentas são ferramentas. Hoje em dia, a gente tem um problema de acreditar que são as ferramentas que vão resolver o problema social, entendeu? Quais são as ferramentas que eu vou usar para ter impacto? Não é isso. As ferramentas são apenas ferramentas. É que nem aquela coisa, você vai almoçar, você tem o prato de comida e você. As ferramentas, os processos de mensuração são seu garfo e faca. O que você precisa realmente almejar é chegar àquele prato, àquela questão, para poder resolver o seu problema daqui para lá. E aí a gente também trabalha, por exemplo, algumas organizações, quando você está falando em empreendedorismo e meios de vida sustentáveis. Às vezes é uma questão de acesso a crédito, etc., mas você precisa que eles criem um instrumental legal. Aí a gente trabalha com escritórios de advocacia para assessorar as organizações. A gente vive ligando para eles, vocês precisam de alguma coisa, o que vocês precisam? A gente, obviamente, tem relatórios técnicos e financeiros, mas os relatórios são trimestrais e, em alguns casos, semestrais. Mas esse intervalo de tempo é o que a gente busca, esse diálogo. O que você está precisando? Qual é a dúvida? Qual é a questão? E a gente tenta. Se a gente não consegue resolver, e a gente, às vezes, faz isso com até os próprios doadores, as fundações que nos apoiam, às vezes,
estão com algum problema, ligam. O que você acha? Como é que eu posso resolver? A gente tem um parceiro doador super importante, uma fundação doadora super importante. A gente vive ajudando, a gente cria esses diálogos. Eu acho que é isso que nos faz nos mover para frente, que é o empreendedorismo e o compromisso apaixonado pela causa social. Como é que a gente traduz isso em mudança? Esse é o desafio que a gente busca atender. Que legal. E pegando esse gancho dessas conexões e desses aprendizados mútuos, né? Eu passo aqui, então, para a gente pensar como o GIF tem articulado, né, essas questões de aprendizados mútuos. Acho que a gente passa por um enorme período de transição de atuação, né, depois desse susto da pandemia, de um acordar da sociedade para essa questão social. Então, queria escutá-lo um pouquinho, como você está enxergando essas articulações e a possibilidade de ser mais atuante nos territórios. Bia, esse é um super desafio. É um desafio grande para o campo do investimento social privado mesmo. Agora eu vou falar um pouco, dialogando com números, dados. O GIF ele é formado principalmente por institutos e fundações corporativas. A maior parte do GIF são institutos e fundações corporativas. Nós temos os institutos e fundações familiares, os independentes, são os fundos, né, independentes, e empresas. Tá? Vejam só, trouxe minha colinha aqui. É interessante essa pergunta, porque quando a gente olha para o mundo dos institutos e fundações corporativas, que é a maior faixa de associados, ele é eminentemente executor. O que significa isso na nossa linguagem GIF? É que ele executa projetos próprios, ou seja, tem menos repasse de verba para as comunidades, para as organizações. Eles têm seus próprios projetos e executam bons projetos, mas ainda está na sua ossada, né, sua governabilidade, decidir os projetos e convidar algumas organizações para participar desses projetos. Né? Esse aí é assim como a imensa maioria do investimento social privado ainda se dialoga com o território, a partir dos seus projetos. Quando a gente vai para os fundos familiares, institutos familiares e fundações, aí aumentam o grau de repasse para as organizações da sociedade civil e para a comunidade. Ou seja, passa a ser menos executor e faz mais repasse, né? Uma parte disso por meio de grant making, né? Um repasse um pouco mais livre de fortalecimento institucional, que o ACP estava aqui, acho que está ainda, que é um exemplo para esse país em termos de apoio, né, no desenvolvimento institucional das organizações. E aí, campeão disparado são os fundos independentes. Então, como a gente vai mobilizar? Aqui tem uma mudança de cultura a ser feita, de fato, né? Que eu acho que passa boa parte dele por confiança e empatia. Né? E eu acho que aí tem um papel importante das fundações e institutos corporativos para se conectar mais com o território, visitar mais o território, compreender o que acontece no território, porque a parcela o poder de investimento desse segmento ele não é desprezível. Eu costumo dizer, ao contrário de algumas outras pessoas, que o volume de investimento do privado, social privado no país, ele é altíssimo para o nosso país. Tem gente que diz que é pouco. Para vocês terem uma ideia, falar em 6,9 bilhões, 7 bilhões, significa praticamente 70% do que todos os municípios do país, 5.600 municípios do país, têm para assistência social. Veja, são 70% do valor que 5.600 municípios no país têm para fazer investimento em assistência social. O investimento social privado investe esse valor em diversos projetos. Então, tem um desafio grande, mas é um setor que não pode ser desprezado, porque ele é extremamente potente. Então, esse chegar no território
é um desafio que está posto para todo mundo, tanto para quem está no território, que são os convites, né? Venha ver, venha visitar o que está acontecendo, porque isso amplia a empatia, amplia laços de confiança, né? Como também das próprias fundações, institutos, empresas familiares, corporativos, independentes, de estar mais no território e desencastelar, sair do lugar do gabinete e ir para a ponta, né? Acho que tem uma mudança cultural a ser feita grande ainda no nosso país, e os dados revelam isso um pouco. São dados muito recentes, que estão dizendo ainda que é um setor extremamente executor de projetos e repassa menos valor do que executa. Essa discussão é de muitos anos. O Fernando Rossetti, já quando estava secretário-geral do GIF, já levantava esse tema. Toda a minha atuação é incrível. Que bom ter alguns dados, e eu achei muito interessante dar essa tangibilidade do montante, porque a gente acha o montante, a gente costuma achar pequeno, e quando transforma para dólar, então, imagina para o pessoal da Moto Foundation, realmente, né, assim, não é um número tão relevante, mas, por outro lado, é importante, né? Então, ele é importante, Bia. Deixa eu só te cortar antes de você passar. Ele é um valor, não é desprezível. Obviamente, eu também estou no time daquelas pessoas que acreditam que daria para fazer muito mais, mas muito mais. Por exemplo, um exemplo simples: a gente sai de 3,5 bilhões de doação no mundo não pandêmico para 5,3. Ou seja, é possível, né? Nós provamos, o empresariado brasileiro, né, as famílias brasileiras provaram que é possível passar de 3,5 para 5,3. E o nosso desafio é manter este volume e aumentar esse volume. Eu sempre fico muito tocado com os números norte-americanos, né, ou da Mackenzie Scott, fazendo doações enormes. A gente tem algo a caminhar ainda. Mas, assim, quando a gente faz comparação com valores governamentais, eu gostaria de empoderar um pouco esse setor, porque tem coisas a serem feitas com esse valor, sabe? Legal. Eu logo vou abrir, então, para perguntas e respostas. Eu só queria fazer um último comentário aqui. Eu sempre fui uma grande defensora do grant making. E já na atuação, enquanto eu estava no Instituto Gerdau, a gente sempre atuou muito, né? No Instituto, a gente está com um representante aqui hoje. A gente sempre atuou muito na linha do grant making. Nunca fomos uma organização, né? Essa é a organização corporativa da minha família, sou acionista. Sempre com uma atuação não organização, não uma atuação própria, né? Sempre foi muito grant maker. E hoje nós temos eu sou diretora do nosso instituto familiar, Instituto Helda Gerdau, que a gente vem atuando mais aí já na área de venture philanthropy, mas, né, com a ideia de fortalecer também territórios muito através do empreendedor, né, um empreendedor mais de vulnerabilidade social. Então, as oportunidades são inúmeras, e acho que seria interessante a gente abrir aqui um pouco para perguntas e respostas, para a gente escutar um pouquinho das dúvidas do pessoal, né? Aproveitar esse painel para a gente fazer um pouco de trocas. Bom dia, aqui é a Gisele que está falando. Eu sou do Instituto Cacimba. Agradeço muito a presença aqui, né, essa oportunidade dessa troca tão rica. Quando eu escuto falar, né, de transformando territórios e dessa doação, desse montante de doação e criação de empatia, eu sempre me pergunto, né, fico pensando assim, que a empatia ela tem muito a ver também com as trocas, né? E a gente fala muito de ir nas comunidades doar. E eu penso também o que é que a gente traz dessas comunidades, né? O que a gente aprende com essas comunidades. Essa, para mim, assim, é muito a minha história. Eu, quando comecei a trabalhar com as comunidades, eu senti que, na verdade, eu era muito mais ajudada pelas comunidades do que eu estava ajudando, porque os valores que a gente encontra lá são valores muito ricos, que, na verdade, são valores que a sociedade está precisando, né? Então, eu entendo que tem, sim, essa questão econômica que a gente olha, e é super importante olhar, né? Isso não dá para fazer vista grossa, que tem uma diferença e de uma desigualdade econômica que é importante.
mas eu vejo muita riqueza também, né, em questão assim de colaboração, a forma, as redes que se formam, né, na comunidade, são valores que são muito importantes para todos nós e para a nossa sociedade como geral, né? Na pandemia, as empresas aumentaram suas doações, isso foi maravilhoso também. Mas eu também concordo assim que nas favelas foi assim um show de liderança, de humanidade, o que as favelas fizeram esses 2 anos. E se não fosse pelas lideranças comunitárias, o Brasil ia estar muito pior do que está, né? De pessoas que não tiveram medo, que estavam ali. A gente vê histórias, né, de senhorinhas, de mulheres que não tinha nada para comer, chegava com a cesta básica lá, ela falava, não, dá para minha vizinha, porque aqui eu ainda tenho 1 quilo de arroz, sabe? E isso, assim, eu acho que é muito transformador. E é muito transformador para mim, que sou aqui, né, de São Paulo, dessa zona, né, economicamente mais elevada, né? Então, eu acho que quando a gente fala em transformar territórios, a gente tem que estar transformando todos os territórios, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu gosto muito dessa história da empatia, né, da gente olhar com empatia. Então, a minha pergunta para vocês, né, que são doadores que trabalham desse lado, é essa pergunta: o que nesses últimos anos vocês estão aprendendo com as comunidades? Porque essa tem sido assim a minha grande questão. Vamos fazer mais 1 ou 2 perguntas e aí a gente responde junto. Estava lembrando que o primeiro censo GIF, né, ainda na década de 90, o GIF vai fazer quase 30 anos, vai fazer 30 anos daqui 2, 3 anos, na década de 90 chamava As Grantmakers Brasileiras. E era mais um wishful thinking, na verdade, porque não tinha tanta grantmaker. Na verdade, a filantropia brasileira, que cresceu enormemente nesses 25, 30 anos, ela opera mais do que doa. E aí me entra uma questão, me dá essa sensação da gente estar perdendo a luta também, como o Luiz Norberto trouxe hoje cedo. E nessa questão dos territórios, para mim, um dos atores-chave, né, numa sociedade brasileira que é tão desigual, historicamente ficou mais desigual nessa pandemia e nesses últimos anos, qual é o papel do Estado também? Porque a gente está falando de sociedade civil e a parceria com a sociedade, eu acredito profundamente nisso, mas a minha geração foi para a sociedade civil, né? Eu, na década de 90, fui para a sociedade civil e fiquei. E, naquela época, ainda tinha uma boa bancada de educação, uma boa bancada de meio ambiente, uma boa bancada... E hoje a gente olha e parece que o Estado brasileiro foi tomado por interesses privados e não por interesses públicos, né? Então, me parece que tem um equilíbrio que a gente precisa alcançar aí entre sociedade civil, filantropia e Estado, e me parece que a gente não está sabendo muito bem como lidar com ele. E, no caso dos territórios dos municípios, né? Só uma pergunta rápida para o Cássio, não sei se você tem, no que ele falou também. Você tem os dados do porquê a maioria do investimento corporativo social, eles executam mais? Não sei se você tem esse dado, pode compartilhar com a gente. Eu só vou passar aqui para a Lúcia. Uma última pergunta. Desculpa, Lúcia. Bem rapidinho. Eu me lembro muito, a Leone e eu estávamos na mesma geração quando estava começando o ICOM. Hoje em dia, Mônica, vocês se colocam como uma organização comunitária, porque vocês têm um foco territorial, ou como uma organização apoiadora de organizações comunitárias? Só para... Independente, talvez, né? Bom, acho que, Mônica, por favor, você conseguir responder um pouco de cada. E depois passamos para o Cássio também. Não, nós somos essencialmente uma organização intermediária. Nós captamos recursos e repassamos por meio de processo de seleção para organizações da sociedade civil. Nós somos a gente tem um foco mais temático, né? A gente tem áreas temáticas. A gente tem uma operação nos Estados Unidos que é muito semelhante às fundações comunitárias americanas, que são aquelas estruturas de fundo. E a gente tem, no Brasil, agora, com a doação da McKinsey Scott, né, nós recebemos aquela coisa de como tomar o risco, né? Para o outro lado que recebe
esse compromisso, essa crença no risco, nos proporciona, por exemplo, a criar fundos temáticos a gente analisou quais eram as áreas no Brasil que precisam de investimento muito focado, e a gente está lançando em breve 4 fundos temáticos a partir dessa doação que a gente recebeu. Foi um processo muito interessante. E essa questão de você ir às comunidades, eu sempre acho que ela é importante, mas no sentido de se criar uma horizontalidade de relação, porque eu acho que é uma troca ativa, assim, da gente aprender com as redes de solidariedade que as comunidades têm para enfrentar os múltiplos desafios que essa extrema desigualdade socioeconômica no Brasil e de direitos impõe a essas comunidades e a essas pessoas. Então, é uma coisa assim de você olhar para como que assim, cada um de nós cria soluções, e eu fico muito impressionada assim, de qual é a horizontalidade, porque as comunidades elas têm soluções absolutamente inovadoras para enfrentar os desafios. A Eliana está aqui, da Rede de Desenvolvimento da Maré. Ela vai contar como conseguiu transformar o território Maré, que é um território imenso, um conjunto de favelas bastante importante no Rio de Janeiro, em uma área de Covid praticamente zero. Então, como é que, com segurança alimentar e segurança psicoemocional para aquelas comunidades? Então, são vocês, lideranças comunitárias, que criam coisas sensacionais, metodologias absolutamente inovadoras que surgiram nos últimos 30 anos para enfrentar os múltiplos desafios sociais, desde a criação dos bancos comunitários, a sistemas de eletrificação, enfim, eu não sei, eu vi coisas assim maravilhosas ao longo dos 30 e poucos anos que eu tenho de ativismo no setor social no Brasil, essa questão, entendeu? Que são elas. E a gente tem muito a aprender, porque, do nosso lado, a gente cria as ferramentas, mas são vocês que nos ensinam qual é o sentido dessa ferramenta. E eu acho que a gente tem que afirmar essa relação de horizontalidade e não verticalidade, como a gente é tentado que nos impõe, né? Essa relação de poder impõe no nosso imaginário. A gente tem que romper isso. E, Rossetti, tem uma coisa assim que eu aprendi, que a gente tem que ser tipo aqueles bonecos da nossa época, aquele João que a gente chamava de João Teimoso, que a gente vai para o chão e levanta. A gente, muitas vezes, tem essa sensação, e eu acho que agora, mais que nunca, de que nós estamos perdendo a luta. Mas é só para a gente agora está se articulando, o que a gente está criando agora para levantar. Eu fico imaginando assim, movimentos que são importantes de eliminar projetos, vamos investir, porque a gente precisa, hoje em dia, o nosso desafio é fortalecer a infraestrutura do setor social no Brasil, já que a gente tem muito mais dinheiro, mas também esse dinheiro foi muito pouco risco, mas em ajuda humanitária. Como é que a gente consegue comprometer que esse dinheiro vá para as bases, vá para a comunidade? Eu acho que esse é o desafio que a gente tem agora, é ultrapassar essa divisão no país, que está terrível, e começar a mobilizar. Vamos pegar o empresariado e ensiná-los, nesse momento tão difícil, poder trabalhar com eles para que a gente tome mais risco. A gente tem criado esses fundos nos Estados Unidos de doadores, muitos brasileiros que estão tomando risco. A gente tem o Fundo Luz Alliance, que a gente fez agora, que é um fundo que a gente está operando junto com a Gisele Bündchen, que a gente vai começar a investir
e muito nessa questão de meios de vida sustentável para conservação, equacionar a adaptação com relação ao meio ambiente. Enfim, tem muita gente começando a entender que tem que investir em organizações e comunidades, e eu estou falando demais, eu acho. Já perdi a objetividade, eu vou passar para o Cássio, que ele vai poder complementar melhor. Super interessante. Vamos lá, Cássio. Bom, eu não vou repetir a Mônica, concordo, gênero, número e grau com ela. Eu vou dar boas notícias, tá? A parte otimista da minha fala. Assim. Olha, o perfil está mudando de ser menos executora. Então, é um investimento social mais híbrido. Eu trouxe um dado que é, de fato, ainda são mais executoras do que repassam verbas, fundos. Mas esse último censo, pela primeira vez, não é a primeira vez, mas tinha uma tendência de ser cada vez mais executora, mas reverteu essa tendência em termos de execução e ser híbrido, como a gente chama, né, ali, como você é essencialmente financiador. Então, a boa notícia é essa, que, olha, parece que o que o Rossetti falava lá atrás, a gente vai mudar o capítulo, espero. Né? Algumas coisas bem importantes, eu acho. A gente está muito disposto a colocar o tema da decolonização da filantropia no país. Decolonizar a filantropia no Brasil significa, de fato, assumir que o aprendizado é de baixo para cima, quando dialoga com comunidade. Eu acho esse projeto do IDES muito importante, porque traz isso. Você inverte a lógica do saber. Né? Agora, esse é um desafio enorme para quem é financiador. Estar disposto a reverter a lógica do saber. Isso não é trivial, né? Porque doador ocupa um lugar de destaque, mas decolonizar a filantropia significa aprender cada vez mais, né? Porque os temas estão aí, estão postos. E eu vou ilustrar com um dado, que é um dado que me chama super atenção. Eu tinha até marcado de trazer isso para vocês. Vejam só que interessante. No mundo comum e corrente antes da pandemia, né, para quem que o investimento social privado repassa verba em primeiro lugar? Para as organizações da sociedade civil, ou ONGs, as OSCs. Assim era e assim continua no mundo pandêmico. Mas, no mundo pandêmico, aumenta significativamente, tá? Como segundo viés de doação, aumentam os fundos filantrópicos independentes, que já, por natureza, já doam mais para a comunidade, movimentos sociais coletivos e redes, e tem um dado aqui, e cooperativas. Isso, na prática, significa dizer o quê? Que quando o investimento social privado quis que o recurso transformasse a vida, de fato, das pessoas, né, com rapidez, eles souberam fazer. Aumentou o repasse para este segmento que está no território. Então, não é que não sabemos, não é que não tem uma sensibilidade. Na hora da urgência, falou assim, só tem um jeito. Quer dizer, o melhor jeito de transformar é via território. Tá? Assim, não é uma ilação, são dados que foram colocados. Isso é muito significativo, porque nos economiza brutalmente uma etapa do convencimento. Está dado. No momento pandêmico, se você quer fazer com que o recurso chegue, que a mudança no território seja de fato, todo mundo sabe como fazer. A questão é manter este nível, tal qual foi. Sobre o Estado, tenho, não sei, talvez fique para o cafezinho, mas o único ponto que eu gosto de colocar, Fernando, é que o investimento social privado precisa ter menos medo das negociações com o Estado. Né? Tem um setor que faz advocacy muito forte, eu tenho uma super admiração, mas tem muito investidor social privado que, por uma questão de reputação, acha que negociar com governos e com o Estado é algo que talvez tenha que ser evitado. Eu discordo radicalmente, porque o Estado transforma.
transforma numa proporção que o investimento social privado jamais alcançará. Então, a saída pelo Estado é uma saída que a gente não deve desprezar jamais. E eu acho que o investimento social privado, ao chegar para o Estado e dizer eu não quero mais admitir conviver com pobreza, veja, o que eu dou é algo significativo, mas eu não aceitarei conviver com a pobreza, isso te coloca num lugar de negociação sobre pautas republicanas no território que alcançam um outro lugar. Então, tem ainda algo a ser desenvolvido nessa relação de não competição, mas de cooperação com o Estado, do investimento social privado. Mas esse é um capítulo que, sim, a gente vai ter que aumentar ainda mais os laços de confiança para que isso se torne mais suave, mais azeitado entre as duas partes. Eu tenho bastante otimismo nisso, nas relações que se dão. Eu acho que tem um aprendizado dos dois lados, porque o Estado também tem seus preconceitos em relação ao investimento social privado. Mas eu acho que dos dois lados percebe-se que não dá para trabalhar separado, mas empresas, e aqui eu estou reproduzindo a fala do meu antecessor aqui, que empresa, Estado e sociedade têm muito o que fazer em comum, mas é um processo ainda. Então, ou seja, eu sou capixaba, não conhecia as favelas de Vitória. Grande parte dos moradores de Moema dificilmente conhecem o território da Água Espraiada, onde está sendo criado um instituto comunitário. Grande parte da zona sul do Rio talvez nunca tenha pisado na Maré. Ou seja, a gente já tem dentro um problema de visibilidade até de vizinhos nossos, de bairros que estão a 2, 3 quilômetros das nossas casas. Eu fico, não sei se vocês têm uma resposta mágica para isso. Como é que eu faço? Se já é difícil dar visibilidade para esses territórios que estão tão próximos da gente, como é que eu faço para que o empresariado paulista, gaúcho, carioca, conheça as áreas vulneráveis do resto do Brasil que estão longe dos centros econômicos? Por exemplo, a gente tem o Instituto Baixada, e o Instituto Formação, que faz um trabalho longuíssimo, de 20 anos, na Baixada Maranhense. Provavelmente um território que pouquíssimos de nós aqui pisou. Ou mesmo Taboa, ou mesmo Vale do Jequitinhonha, onde tem um outro grupo. Como é que eu faço para dar visibilidade? Eu não sei se tem uma resposta mágica, para que o brasileiro, talvez, olhando de fora dos Estados Unidos, tenha uma visão mais empática para essas outras partes do Brasil que ele nunca conheceu. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Eu vou aproveitar, como a gente já está chegando no nosso final aqui, pedir, então, que os nossos painelistas já respondam fazendo uma conclusão, né? E antes das respostas, só para fazer um apanhado disso, dessas perguntas e respostas anteriores, assim, eu acho que eu entendo que a gente está evoluindo nessa questão de projetos próprios, migração para maior grant making, e acho que a atuação local, essas organizações que vão estar mediando, né, e ajudando os doadores a atuar, a serem mais eficientes na atuação local, eu acho que é um ótimo caminho que está surgindo, e a gente vê menos institutos e fundações corporativos, familiares ou até doadores individuais, menos doadores diretos para as organizações sociais. Então, eu acho assim, as OSCs vão precisar desses institutos e fundações comunitários também para se fortalecer, né? E até para captar, e às vezes até para não ter que estar tão preocupado com a captação, que é sempre um enorme desafio, né, para as organizações sociais. Então, acho que a gente vai ter uma evolução nesse sentido, e eu, como estou trabalhando hoje com famílias empresárias e vejo muito sucessão, transição, né, assim, tem um novo mindset de uma nova geração aí que vai fazer com que as coisas naturalmente se transformem. Então, eu vejo com algum otimismo, né? Acho que a gente está num vale, acho que a gente tem desafios. A questão da polaridade realmente não está nos ajudando nessas parcerias, né? Estão todos receosos de chegar perto do governo, então acho que a gente realmente está passando por um vale, mas eu vejo que talvez mais a médio prazo aí a gente vai ter novas boas conquistas, e com um pouco de inovação e renovação, eu acho que a gente vai melhorar o nosso esse entrosamento entre os três setores, né? Acho que o Pipons levantou muito bem. Não, a gente está saindo daquela questão de assim funciona no terceiro setor ou assim funciona no segundo setor, né? Então, acho que essa integração do primeiro, segundo e terceiro setor, ela tende a caminhar, e acho que toda essa mobilização que a pandemia, né, essa chacoalhada que a gente recebeu aí de abrir os olhos para as questões socioambientais, vai ajudar nisso. Então, eu queria, por favor,
que respondessem o Felipe e fizessem uma conclusão. Agora, em vez de começar pela Mônica, vou trocar aqui. Cássio, por favor. E aí, Tá bom. passamos pra Desafio grande mesmo, ir para o território, mas tem exemplos interessantes que podem ser inspiradores, né? Tudo bem que é um ponto fora da curva, mas quando o Edu Lira chama um grupo de empresários para ir até o território, conhecer a sua experiência, e diz para eles assim: eu gostaria que vocês, eram grandes investidores que estavam lá, ele disse assim: eu gostaria que vocês dedicassem o mesmo tempo que vocês dedicam para escolher o CEO da sua empresa, para olhar para a questão da pobreza e do desenvolvimento territorial. Se vocês dedicarem o mesmo tempo, para mim está bom, né? Assim, não pode ser uma coisa de passagem. Eu acho que ir para o território é algo que materializa o ser humano. Então, qual que é a melhor estratégia? É difícil, eu não tenho a estratégia mágica, mas, de fato, eu preciso enfatizar que é fundamental o investidor social privado sair do gabinete e estar no território. Assim, isso, para mim, não tenho nenhuma dúvida, porque isso é transformador mesmo. Então, agora, quais são as melhores estratégias, né? Porque o Brasil é territorial, o GIF está com um programa de filantropia pelo Brasil, de que a filantropia não pode acontecer só eminentemente no Sudeste e Sul, né? Tem que acontecer mais nas outras regiões do país. Tudo isso leva um grupo a pensar os territórios de outra maneira, né? Mas, enfim, a gente vai ter que fazer um combo de várias estratégias. Vou parar por aqui por causa do tempo também, mas adorei fazer esse diálogo com vocês. Obrigado. Mônica, por favor. Vou ser bem breve. A gente faz um trabalho de formiguinha. Todos os nossos doadores, sejam individuais, sejam parceiros, a gente trabalha num convencimento e saímos por aí, indo a todos os territórios, né? A Eliana sabe muito bem quantas vezes eu já ando pela Maré assim, sem nenhum problema, porque conheço de tantas vezes que a gente levou doadores lá. A Rebeca, nossa CEO, veio dos Estados Unidos e tem alguns doadores e doadoras que viajaram com ela. Ela viajou desde o sul até o interior do Ceará e foi com doadores e doadoras, enfim. A gente faz, há 20 anos, a gente faz esse trabalho de formiguinha e eu diria que 70% de doadores e doadores da Brasil Foundation, seja institutos, fundações ou pessoas físicas, já foram, pelo menos, em uma localidade. E a gente pega, assim, por exemplo, tem uma fundação aqui no Brasil que nos apoia, né? Então, teve uma vez que a gente fui eu, organizando uma visita das equipes da Fundação Itaú Social, por exemplo. Nós fomos para o Jequitinhonha, eles vieram para o Rio, nós fomos nas Redes da Maré, depois fomos para o interior do Ceará, fomos até Tauá, visitando todas as comunidades que a gente apoiava lá. Então, a gente tem essa preocupação de aproximar. É um processo de criar laços de relação entre os doadores e as organizações sociais e as comunidades que eles apoiam. Ok, acho que podemos ir encerrando aqui, né, com essas respostas, com essa participação. Ótimo poder contar, né, aprofundar um pouquinho mais. Acho que o primeiro painel nos trouxe uma perspectiva interessante, né, de empresários que têm uma longa trajetória. O Norberto um pouco mais longa, o Piponzi mais recente e também inovadora. Então, diferentes modelos, diferentes oportunidades e trazendo a importância da gente realmente fomentar essa possibilidade, né, de mais parcerias locais, de entender esse espaço, essa realidade,
desenhar diagnósticos, né? A gente está vendo uma transição muito grande de projetos com maior desenho do projeto, né? De um diagnóstico feito, entender quais são os gaps, fazer o desenvolvimento e chegar nos resultados, né? Isso é um amadurecimento de toda a atuação, né? E o Censo GIF tem mostrado muito isso, o quanto todo o setor está crescendo, né? Nesse amadurecimento e nesse crescimento. E, sem dúvida, as organizações, e institutos e fundações comunitários vão estar contribuindo e muito para essas relações de doadores estarem realmente entendendo e percebendo os impactos que são gerados no local, né? Por essa proximidade dessas organizações intermediárias, a possibilidade que essas organizações intermediárias têm de realmente estar conectado, fazer o link, né, com atores internos da comunidade e externos, né? Eu acho que tem um potencial gigantesco aí, e eu, como embaixadora, então, do projeto, na torcida que realmente a gente possa evoluir nesse sentido. Super obrigada, Brasil Foundation, Mônica e Cássio, representando o GIF aqui.